Om Arunachala Ramana. O menino Krishna em Venkataraman, por Ananda Ramana, de acordo com os registros de Arthur Osborne. Hoje Krishna Jayanti, ou Gokula Ashtami, brilha a estrela natal de Bhagavan Krishna. Sob a luz desta mesma estrela, o jovem Venkataraman empreendia sua derradeira jornada em busca de seu guru, Arunachala Shiva. Após seu despertar espiritual, no segundo andar da casa de seu tio, e de ter se lançado numa viagem de roteiro duvidoso, mas destino certo, visto que havia errado o trem, mas nunca se enganara sobre onde queria chegar, o jovem Gnani chegou em Mambalapatu à tarde, cidade que ficava no caminho para Tiruvannamalai. Chegar até esta cidade era o máximo que os poucos recursos que tinha conseguido poderiam pagar, e dali teve de empreender a jornada a pé, como tantos devotos fazem em seus yatras ou peregrinações sagradas. Ao cair da tarde, o jovem já havia percorrido 18 quilômetros, ao menos 4 quilômetros a mais do que a volta completa ao redor da Colina de Fogo. Diante dele estava o templo de Arayani Nalur, levantado num imenso rochedo. A longa caminhada, quase toda realizada sob o calor do sol diurno, o havia exaurido, e ele sentou-se junto ao templo para descansar. Pouco depois, alguém abriu o templo para que o sacerdote e os devotos pudessem entrar para o puja noturno. O interior do santuário ainda estava mergulhado na escuridão. Venkataraman entrou e sentou-se no saguão dos pilares, o único lugar que ainda se mantinha numa suave penumbra. De pronto, o jovem Ramana percebe uma luz misteriosa iluminando todo o templo. Julgando ser uma emanação luminosa do Murti ou imagem sagrada da deidade do templo, foi averiguar, mas descobriu que não vinha dela. Não se tratava de nenhuma luz física. O clarão, assim como surgiu, desapareceu, e o jovem sentou-se novamente, entregue à contemplação. Neste ínterim, a adoração do templo terminara, e logo vieram anunciar ao garoto que o santuário seria fechado. Venkataraman pediu algo para matar a fome, mas nada foi-lhe dado. Ainda apelou para que permitissem que ele pudesse dormir no templo, o que também foi recusado. Os pujaris, ou seja, os adoradores, disseram que seguiriam adiante para outro ofício sagrado ou puja, e que depois dali procurariam algo para comer. Venkataraman seguiu com eles. Uma vez mais, no interior deste templo em Kilur, o garoto sentou-se em contemplação bem-aventurada e mergulhou no profundo samadhi. Eram 9 da noite quando o ritual terminou e eles se sentaram para o jantar. Venkataraman voltou a pedir algo para comer, mas nada foi-lhe oferecido. Contudo, entre os adoradores encontrava-se o tocador de tambor, que, impressionado com a aparência e os modos do garoto, ofereceu sua parte da refeição a ele. O garoto desejou água para acompanhar o prato fundo de arroz. Foi encaminhado para a casa de um ilustre devoto, dizendo que ali lhe dariam água. Enquanto se movia na frente da casa onde lhe dariam água, após alguns passos, tropeçou e caiu adormecido ou desmaiado.
Alguns minutos depois, despertou e viu-se rodeado por uma pequena multidão que o olhava com grande curiosidade. Bebeu a água, juntou um pouco de grãos de arroz que caíram do prato e, a seguir, deitou-se no chão e dormiu. Foi ali mesmo, no chão nu, que dormia. Seu estado elevado de espírito passando alheio e desapercebido. Talvez alguém recorde das palavras de Cristo, que afirmou que o Filho do Homem, ou seja, o Filho de si mesmo, não tem onde descansar e repousar sua cabeça. Na manhã do dia seguinte, a festa de Krishna Jayanti era celebrada. Seguindo o calendário lunar, esta festividade obedece o calendário fluido dos hindus. Era, naquele ano, 31 de agosto. Havia-se passado mais ou menos 2 meses desde que o jovem acreditou que ia morrer e, novamente, deitado no chão, descortinou-se diante de seu olhar espiritual a verdade sobre o Atman, a verdade sobre o ser imortal. Venkataraman despertou cedo e procurava retomar o caminho que o levaria a Tiruvannamalai, mas ainda restavam 32 quilômetros de jornada. O garoto caminhou mais algum tempo e logo estava novamente cansado e faminto. Como a maioria dos brahmanes daquela época, Venkataraman tinha suas orelhas adornadas com um brinco de ouro, que no seu caso ainda eram incrustados com rubis. O jovem tirou-os a fim de conseguir com eles algum dinheiro e terminar sua jornada de trem. Aqueles ricos brincos não apenas continham em si um bom valor monetário. Podemos ponderar sobre o valor que transcendia o da moeda. Eram sinais da elevada casta dos brahmanas. O jovem Ramana, a cada passo, estava nos ensinando, e certamente este ensino tem valor, e por isso sobreviveu e sobrevive na memória dos devotos. Para Venkataraman, mais importante do que seu status social, era chegar aos pés do Mestre na forma da colina sagrada. A despeito de tantos sofrimentos em sua aventura, ele não desistiu. Não existia um caminho de volta para ele, só de ida, ao encontro de seu propósito maior, à custa de sua própria identidade. Não é isto o Atma Vichara? Uma viagem só de ida para o Supremo? Lá estavam os brincos que poderiam levá-lo diretamente ao seu destino, mas quem os compraria? Os biógrafos dizem que o jovem parou ao acaso numa casa, mas será que existia acaso naquela jornada? A habitação pertencia a um tal Muthukrishnan Bhagavatar. O nome Muthukrishnan é um nome tâmil, popular para os meninos, e justamente significa Senhor Krishna. Bhagavatar também é um nome de família e evoca o próprio Senhor Krishna como Avatar, o Deus exaltado, amoroso, cheio de domínio, poder, glória. Estes sentidos também são atribuídos ao título honorífico e sagrado, Bhagavan. A dona da casa deve ter ficado profundamente admirada, talvez até espantada, que naquele dia de Natal para os devotos de Krishna estivesse ali, diante de sua porta, um belíssimo jovem brahmane, de olhos brilhantes, pedindo comida. O tempo da fome e da penitência passiva havia cedido finalmente. O jovenzinho Ramana recebeu uma farta refeição. E como havia acontecido antes, embora a fome do garoto houvesse cedido já ao primeiro bocado,
a boa senhora permaneceu ao lado dele, maternalmente insistindo e cuidando para que ele se alimentasse de toda a refeição oferecida. Restava agora o problema da passagem de trem. Os brincos deveriam valer algo em torno de 20 rúpias, o que, nos valores atuais da moeda, valeria menos de R$1, mas, naquele tempo, deveria valer muito mais. O jovem necessitava de apenas 4 para cobrir todas as despesas que pudessem surgir no caminho. Para não levantar suspeitas, afirmou que estava em peregrinação e havia perdido a bagagem. O jovem mentiu? Não se tratava de uma peregrinação? Sua bagagem, o velho karma e todos os estorvos, venturas e desventuras de uma vida planejada, sua própria personalidade temporal, não estavam perdidas? Muthukrishnan examinou os brincos e, julgando-os genuínos, adiantou-lhe as 4 rúpias. No entanto, insistiu para dar seu endereço e ficar com o endereço do jovem para restituir-lhe os brincos. Os brincos realmente pertenciam àquele endereço velho. O jovem, porém, pertencia a Arunachala Shiva. O piedoso casal manteve o garoto em sua casa até o pináculo da luz, o sol do meio-dia. Mais uma lauta refeição foi-lhe oferecida e o jovem Ramana foi presenteado com um pacote de doces que seriam apresentados como oferenda para a deidade louvada naquele dia, o menino Krishna. O puja a Krishna, também evocado como Ramana, o amado em todo o coração, foi feito. Certamente foi realizado de forma muito aprazível. Krishna, no menino Venkataraman, recebeu seu puja e oferenda sem sombra de dúvidas. Tão logo Venkataraman saiu da casa, rasgou o endereço do casal, já que em sua convicção espiritual não haveria um caminho de volta. E realmente, estando junto de seu pai, de seu guru, nunca mais abandonou os pés de lótus de seu mentor, fundindo-se plenamente com aquele que sempre foi e nunca deixará de ser Arunachala Ramana. O trem para Tiruvannamalai só partiria na manhã seguinte, por isso o jovem, uma vez mais, encontrou o chão por cama e dormiu na estação ferroviária. 3 dias após deixar o seu lar, finalmente o jovem Ramana cumpria o seu destino. Com passos rápidos e o coração vibrante de júbilo, correu para o grande templo. Numa acolhida silenciosa, os portões do templo, milagrosamente, abriram-se sozinhos para o jovem. Não havia ninguém no templo. Já no interior, sozinho, ele quedou-se diante do Shiva Lingam e fez o que seria tido como um ato sacrílego e imperdoável. Ele o abraçou. Consumou-se a busca e a jornada teve fim. Feliz Krishna Janmashtami. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya.